Amados, aqui é o pastor Márcio, da Igreja Presbiteriana do Jaraguá. Quero aproveitar esse momento para juntos compartilharmos um texto, alguns textos da Palavra de Deus, num assunto que nestes últimos dias, nestas últimas horas, tem, de certa forma, tomado a atenção de muita gente. Nós queremos hoje tratar de alguns versículos da palavra, onde nós observamos a recomendação bíblica, a recomendação apostólica sobre a linguagem do crente, do cristão. Qual deve ser a linguagem do crente? Afinal, o crente pode compactuar do linguajar chulo do mundo? Então, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, porque ela é a nossa referência. O que nós devemos crer e como devemos agir, nos estão informados e informados na palavra de Deus. Vamos observar, então, a linguagem de um verdadeiro cristão, segundo alguns versículos aqui da palavra do Senhor. Vamos, então, primeiramente, olhar o que o apóstolo Paulo fala a respeito deste assunto para a igreja em Éfeso. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Diz assim o apóstolo à igreja dos Efésios: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O apóstolo Paulo, como era o seu costume, na primeira metade das cartas que enviava às igrejas, ele costumava tratar de assuntos doutrinários, de assuntos, poderíamos dizer, teóricos a respeito das nossas crenças, da nossa fé. Mas, geralmente, na segunda metade das cartas, ele procurava tratar de assuntos práticos, de ações práticas, porque a teoria, a doutrina sem a prática é fria, não tem o menor valor, não muda nada, não gera transformação e nem impacto. Então, o apóstolo Paulo, ele tratava de equacionar a doutrina com a ação. E quando ele fala no capítulo 4 da vida de santificação que o crente deve procurar viver neste mundo, então ele procura falar de muitas coisas que o cristão deve se abster. Ele deve se despojar de algumas coisas que era da vida antiga, aquela vida dele antes de conhecer a Jesus. Então, deixar a velha vestimenta, as velhas atitudes, as velhas práticas e assumir uma nova roupagem, revestir-se das virtudes de Cristo. Então, desvestir-se do homem velho e revestir-se do homem novo. Essa era, então, a tônica do ensino apostólico do apóstolo Paulo. Então, nós encontramos aqui, nessa parte do capítulo 4, algumas exortações que o apóstolo dá aos Efésios. E uma delas é justamente com relação à linguagem. Paulo diz aqui que não deve sair da boca do crente nenhuma palavra torpe. E essa palavra aqui é uma palavra que mostra uma palavra, um conteúdo, um significado fétido, que cheira mal. Então, não deve sair da nossa boca palavras torpes, palavras chulas. Por outro lado, ele fala que deve sair da nossa boca unicamente aquela palavra que for boa para a edificação. Então, veja, nada de palavra
torpe, chula. E também nada de palavra que não edifique. Outra coisa que Paulo fala aqui também nesse versículo 29 é que a palavra que nós pronunciamos deve ser feita ou deve ser pronunciada conforme a necessidade. Muitas vezes, nos aquietarmos, nos silenciarmos, mostra muito mais sabedoria e ajuda muito mais do que falar certas coisas na hora errada. Outra coisa que Paulo fala aqui no versículo 29 de Efésios 4 é que a nossa palavra, o nosso linguajar, deve transmitir graça aos que ouvem, ou seja, uma palavra que não seja torpe, uma palavra que edifique, uma palavra conforme a necessidade, uma palavra que transmita graça, simpatia, atração. É esse o linguajar que o crente deve possuir e deve também usar. Partindo aqui para esta carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, ele também fala alguma coisa a mais a respeito dessa palavra do crente. Capítulo 5, versículos 3 e 4. Mas a impudicícia, ou seja, as coisas, ou a falta de pudor, as coisas imorais, e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Então, Paulo está enfatizando aqui, nada de palavra torpe, conversação torpe, palavras vãs, palavras que choquem, palavras que, de certa forma, são chulas, são grosseiras, inconvenientes. Conforme Paulo está dizendo aqui, o linguajar do crente não pode realmente possuir a linguagem do palavrão, das palavras chulas, torpes, e nós devemos, de fato, cuidar que isso seja evitado. Mas como evitarmos a palavra torpe, o palavrão, a palavra grosseira? Só quando nós estivermos, de fato, sendo dirigidos, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, é que nós teremos condição de dominar o nosso linguajar o quanto possível. Veja bem, Paulo fala aqui que o crente tem o Espírito Santo e um dos aspectos do fruto do Espírito é o domínio próprio. Então, ele deve, de fato, tendo o domínio próprio, dominar o seu linguajar. Também nós observamos o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 26, ele também aborda nesta carta o assunto do nosso linguajar, da linguagem do crente, do cristão. Colossenses 4,6 diz assim o apóstolo: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Ou seja, palavra agradável, equilibrada. É o que ele quer dizer com temperada com sal. Então, o que nós observamos aqui, através do apóstolo Paulo, é que nós devemos, de fato, evitar os palavrões, as palavras grotescas, a linguagem vulgar. O crente tem que procurar despojar-se desse tipo de atitude. Deve ter uma linguagem sadia, edificante, graciosa, conforme aqui nós encontramos orientado pelo apóstolo Paulo. Na carta de Tiago, irmão de Jesus Cristo, Tiago também fala que a nossa língua é um pequeno órgão, mas se gaba de grandes coisas e que é difícil, até mesmo impossível domar a nossa língua. Entretanto, nós podemos, de fato, com a ajuda de Deus e com a ação do Espírito, controlar a nossa fala, o nosso linguajar, a nossa
língua, porque isso é de fato importante se nós somos novas criaturas e nós servimos ao Senhor. O cristão deve mostrar, através da sua conduta, que ele de fato tem a mente de Cristo, que ele procura de fato imitar o seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é o nosso padrão e é a nossa referência em todas as coisas. E com certeza não é possível nós pensarmos em Jesus usando um linguajar chulo, palavras grosseiras, palavras grotescas. Jesus, com certeza, tinha um linguajar sadio, saudável, que transmitia graça, que transmitia edificação. E o crente não pode assumir ou manter o linguajar do mundo. E cuidado, porque muitas vezes nós nos descuidamos e usamos, às vezes, termos que às vezes não nos parecem palavrões, mas na verdade são palavras derivadas ou derivativas de palavrões, diminutivos algumas vezes de palavrões. Vamos evitar estas coisas. Vamos mostrar novidade de Cristo, a novidade de vida na nossa vida. Vamos mostrar que nós temos a mente de Cristo, que nós andamos na luz e não nas trevas. E por isso mesmo nós temos que produzir o fruto da luz. Cuidado, irmão e irmã, com a sua linguagem, com o seu linguajar. Evite a palavra torpe, evite a palavra chula. Fale palavras que edifiquem, que transmitam graça, que sejam edificantes. Controle a sua língua, porque o Espírito Santo vai te ajudar nessa missão. Que Deus abençoe e que esteja também trazendo paz ao seu coração. Amém.